Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para meditar brevemente o Evangelho do dia, como que é a homilia diária. Para quem não me conhece, eu sou o cônego Samuel, um sacerdote da Arquidiocese de São João del Cripe. E estou aqui para convidar-te em uma breve meditação desse Evangelho. Hoje nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 21. Nesse versículo, em resumo, está dizendo que Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Meus irmãos, de fato, se nós fôssemos olhar por esse critério, Maria seria mãe 2 vezes. Eu creio que vocês já devem ter ouvido essa frase, É uma frase muito comum. Maria foi ela foi uma perfeita aceitadora da palavra de Deus. Ela foi uma verdadeira mulher que soube ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Somente, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que ouvem a palavra de Deus e nas suas ações exprimem-na, podemos por assim dizer, acho que essa palavra existe, podem verdadeiramente dizer: eu sou católico, eu sou católica. Porque, meus irmãos, como que nós podemos nos ousar chamar de católicos, sendo que nós não praticamos a nossa fé? É duro ouvir isso. É duro ouvir isso tanto para quem ouve, tanto para quem fala. Pois eu tenho muito a mudar. Mas nós precisamos ouvir. O que adianta nós sabermos do catecismo inteiro, mas vivermos uma vida desregrada, uma vida soberba, presa em seus prazeres, uma vida avarenta. Meus irmãos, nós precisamos acolher a palavra de Deus e pô-la em prática. Antes dessa parábola, São Lucas citava a parábola do semeador. E aí, Jesus diz que essa palavra, a semente, ela é plantada em diversos corações e de diversas formas. Mas só no terreno bom a semente é capaz de dar fruto. E aí, ele nos mostra, ele nos diz qual é esse fruto. Esse fruto é a palavra de Deus que nós ouvimos, ou seja, a semente que é plantada. E aquela semente, ela tem que dar frutos. E o que é esse frutos? São aqueles que põem em prática. Ou seja, que somos transformados pela palavra de Deus. Ou seja, essa semente foi plantada em nós. Como poderemos chegar à eterna alegria no céu e sermos parte da família de Cristo? Escutando a palavra de Deus e colocando-a em prática. Como poderemos
configurar-nos ao Cristo e amar como Cristo amou, ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática. Como poderemos sofrer como Cristo? Como poderemos participar da vida divina? Entre aspas, ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática. Quando nós ouvimos a palavra de Deus em nossa vida de oração, ela ilumina a nossa inteligência, convida a nossa vontade no ato de fé, onde começamos a compartilhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E começamos a amar o nosso Senhor. E nosso coração vai ser transformado, moldado. E nós vamos começar a nos comportar de modo divinamente, de um modo divino, como Cristo. Portanto, que nós possamos, em todas as nossas ações. O que a palavra de Deus me fala? Olha, hoje eu vou para a escola. O que a palavra de Deus me fala ao ir para a escola? O que eu tenho que pôr em prática? Amai-vos uns aos outros. Então, ao for para a escola, eu vou amar a todos. Vou amar os meus professores, os meus irmãos da minha sala de aula. Como poderemos amar? Ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática. Meus irmãos, eu posso afirmar para vocês, amar é tão difícil, mas ao mesmo tempo que é tão difícil, é tão bom. Afinal, Jesus Cristo passou isso na cruz. Para ele sofreu tanto, mas para nós, entre aspas, esse sacrifício nos redimiu, mas ao mesmo tempo tivemos que ver o nosso Senhor sofrendo. Mas o bom disso foi que nós podemos alcançar agora a vida divina. Mas nós não merecíamos, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.